primeira unidade, a qual trabalharemos, está interligada com a trajetória histórica do ensino da arte na escola e as perspectivas legais em relação ao ensino da arte que se processa no âmbito escolar, tanto a nível nacional quanto a nível estadual paranaense. Também, nessa unidade, vamos abordar um pouco da questão do enquadramento do ensino da arte para a sociedade enquanto patrimônio cultural e enquanto proposição metodológica para a prática docente em sala de aula. Nesse sentido, acho importante apresentar um pouco a vocês cada um dos documentos que nos norteiam. Voltado à educação infantil, nós vamos ter, enquanto perspectiva de documento nacional, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume Conhecimento de Mundo. Lembrando que na especificidade do ensino voltado à educação infantil, nós não temos disciplinas, mas sim eixos articuladores e norteadores. Então, nesse volume, nós temos 3 eixos relacionados ao ensino da arte para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, de acordo com as novas determinantes legais. As crianças, para o ensino da arte, nessa faixa de idade, deverão ter um contato com a música, a musicalidade e a musicalização, com o movimento enquanto perspectiva de desenvolvimento corporal e com as artes visuais. Isso nós veremos de forma mais prática na sequência das nossas unidades, quando chegarmos na 3ª unidade. Este documento, então, vai apresentar objetivos e conteúdos programáticos dentro da faixa de idade de 0 a 3 anos e 4 anos a 5 anos e 11 meses. Para os anos iniciais, por sua vez, também temos indicadores e parâmetros para o ensino voltado à arte, de 1º ao 4º ano, embora o documento Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 6, o qual está voltado ao ensino da arte, ainda se apresente com a nomenclatura 1ª a 4ª série. De acordo com as alterações regulamentares do enquadramento do ensino, hoje nós falamos 1º a 5º ano, sendo que o 1º ano do ensino fundamental de 9 anos foi incorporado no 1º ciclo. Assim, nós temos indicação de conteúdos para o 1º ciclo e 2º ciclo dos anos iniciais, dentro do volume 6 dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Neste documento, nós vamos ter delineado que a área que a arte deve contemplar, ou o ensino da arte deve contemplar, deve ser voltada ao ensino da música, o ensino da dança, o ensino das artes visuais e o ensino do teatro, sempre numa perspectiva mais voltada às correntes progressistas do conhecimento. Na sequência, falarei um pouquinho para vocês em relação ao que é uma tendência progressista voltada ao ensino da arte. Também, com direcionamento para o ensino fundamental, relacionado ao 3º e 4º ciclo, nós vamos ter o documento Parâmetros Curriculares para o Ensino da Arte, 3º e 4º ciclo, o qual está direcionado ao 6º ao 9º ano. Dentro da mesma vertente apresentada pelos parâmetros curriculares dos anos iniciais, ele também vai apresentar os conteúdos relacionados ao 1º ciclo, ao 3º e 4º ciclo, também com as ramificações de música, dança, artes visuais e teatro. Todos esses documentos apresentados para vocês até agora são as indicações e os parâmetros referenciais do ensino da arte no contexto nacional. Para o ensino médio, nós temos os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, o qual tem, dentro da área linguagens e códigos, uma indicação de que o ensino da arte se volte para uma perspectiva mais
dialógica, interligada com as tecnologias, interligadas com a semiótica, interligadas com a literatura e com a arte que a gente chama de artes audiovisuais, para além do ensino da música, do teatro, da dança e das artes visuais. Todos esses 4 documentos dão um norteamento em nível nacional. No âmbito paranaense, por sua vez, nós também temos direcionamentos e orientações, sendo que o documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações Pedagógicas para os anos iniciais, vai apresentar uma orientação voltada ao ensino da arte numa perspectiva da abordagem histórico-crítica de dialogicidade, cultura e intercâmbio cultural. Nesse sentido, o documento, ele também estabelece as ramificações artísticas como sendo dança, música, artes visuais e teatro, mas ele leva em consideração o contexto de pertencimento próximo dos alunos e prevê que a arte ela não se separa do cenário histórico e do contexto cultural da humanidade. Enquanto perspectiva legal paranaense também, nós temos as diretrizes curriculares estaduais Arte e Artes, a qual apresenta um direcionamento voltado para os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, e para o ensino médio também, 1º, 2º e 3º colegial, nessa perspectiva também da abordagem histórico-crítica e histórico-cultural, que vai trabalhar o conteúdo nessa interligação teoria e prática e contexto de pertencimento social. Todos esses norteadores aparecem num contexto mais moderno do que a gente chama ensino da arte. Mas a arte, desde o seu surgimento na escola, nem sempre teve a mesma característica. Isso é apontado para a gente no livro Arte e Educação Escolar, da Fusari e da Ferraz, o qual vão determinar para a gente que o ensino da arte, ele inicialmente tinha uma característica mais tradicional, interligada ao canto orfeônico, a trabalhos manuais e conteúdos utilitários, sendo direcionado às meninas mais artes voltadas à arte culinária, o bordado, o desenvolvimento da pintura interligado a prendas domésticas. E para os rapazes, o desenho numa perspectiva mais mecânica, desenho geométrico, desenho mecânico e perspectivas utilitárias. Fusari e Ferraz vão estabelecer para nós, vão fazer um paralelo demonstrando que o ensino da arte ele tem interligação com as tendências pedagógicas de ensino que também são apresentadas por Mizukami. A tendência da pedagogia tradicional, da pedagogia nova ou renovada, da ramificação da pedagogia tecnicista e também, por finalização, a pedagogia progressista. Nesse sentido, a arte renovada, a pedagogia tradicional, com aquele enfoque mais tradicional que eu já havia comentado com vocês. A pedagogia nova, por sua vez, ao tentar romper com os conteúdos e com o utilitarismo da pedagogia tradicional, vai enveredar por uma arte, por um ensino da arte, da expressão livre, onde o professor perde um pouco do foco, perde um pouco do seu papel. Ele é apenas um auxiliar e o aluno passa a ter direito à livre expressão. A livre expressão, por sua vez, é perigosa, pois o aluno fica muito à vontade e perde um pouco o seu direcionamento, onde tudo é arte e tudo pode ser encarado como arte. Nós temos então os desenhos livres, as expressões corporais sem roteiro, as danças e os diversos ritmos sem um enquadramento e sem um conhecimento aprofundado.
na sequência, uma tendência que sobrepõe-se tanto na educação quanto também no ensino da arte, vai ser a tendência empregada no período do golpe militar, onde a gente precisa recuperar a questão dos enquadramentos e dos perfilamentos para uma conduta mais direcionada, né? Um nacionalismo exacerbado. Nesse momento, o ensino fica instrutivo, o ensino da arte também fica instrutivo, o ensino da arte volta a ser técnico e operante, um enfoque nas máquinas de ensinar. Ferraz discute isso com muita propriedade, Ferraz e Fusari. E é só com a volta da democratização, ao final do período do golpe militar, na década de 90, é que a gente começa a discutir o ensino da arte com uma organização sistêmica que respeite tanto a questão do conteúdo quanto a questão do desenvolvimento da prática, né? Então, essa articulação teórico-prática que deve se dar no ensino da arte. Nesse sentido, de lá para cá, é que a gente vai percorrer esse período de mudanças e entender que o ensino da arte, a arte ela serve para entender a vida. A arte ela serve para a gente entender um pouco do nosso contexto de pertencimento, do nosso contexto histórico de vivência e também para que a gente se aproprie de outros conhecimentos de outras áreas. A arte ela não é o objeto meramente decorativo. Ela tem conteúdo, ela tem dinamicidade, ela tem perspectivas. A prática educativa do ensino da arte, pela perspectiva da formação estética, tem esse dimensionamento que eu vos falava, subjetivo e objetivo, sendo perigoso uma didatização, mas ao mesmo tempo sendo necessária em alguns momentos. A terceira perspectiva metodológica para a prática educativa voltada ao ensino da arte, que detalharei um pouquinho para vocês, é a pedagogia das afecções. A pedagogia das afecções, ela é trazida e trabalhada por um agente por Farina, Cíntia Farina, que vai falar um pouco dessa questão da pedagogia das afecções. A pedagogia das afecções, ela entra no ensino da arte mais, que podemos dizer assim, mais subjetivo e ao mesmo tempo com essa questão do afetamento e dessa questão interligada com a movimentação, a arte enquanto experimentação. Nessa perspectiva da pedagogia das afecções, da arte enquanto experimentação, enquanto afetamento, enquanto contato, a gente vai... não que o professor de arte vai formar grandes artistas, né, dançarinos, bailarinos, teatrólogos, ou vai formar um pintor ou um musicista. Não, mas ele vai fazer com que o aluno se veja nesse lado subjetivo da movimentação artística, desse enquadramento de afetamento. Então, é aproximar um pouco mais, dentro da perspectiva da pedagogia das afecções, é aproximar os alunos dos espetáculos artísticos de teatro, das visitas aos museus, da questão da audição musical num concerto, dessa questão de realmente ter um contato e que esse contato, para além dele ser um contato visual, que ele seja um contato experienciado, né? Então, esse contato de realmente se colocar e se sentir artista e se sentir parte da arte enquanto parte integrante. Então, eu vejo que todas essas propostas, seja a proposta triangular, seja a proposta da formação estética, seja a proposta da pedagogia das afecções, elas se complementam quando a gente pensa no ensino da arte, que tem um dimensionamento teórico e prático ao mesmo tempo. Enquanto quarta via metodológica para a questão do ensino da arte, a gente vai ter também a teoria rizomática, apresentada pela Gisa Pikoski e a Miriam Celeste. A teoria rizomática, ela está interligada a essa questão da gente pensar
o universo do conhecimento em cadeias, né, em redes que se interligam, onde fica muito difícil a gente separar o que é português, matemática, história, geografia, porque esses conhecimentos, eles são interpenetrados. A gente vai estar percebendo um pouco isso quando a gente vai ver na sequência um pouco dessa questão da história da arte, que a história da arte, ela está mesclada na história da humanidade e ela está mesclada no contexto cultural e de vivência participativa dos indivíduos. Então, quando essas autoras trazem para a gente a teoria rizomática no ensino da arte, é para a gente entender que o ensino da arte, ele está entremeado de ensino da língua portuguesa, de ensino da história, de um pouco da geografia, de um pouco da perspectiva científica, que o ensino, na verdade, ele tem um todo global, ele tem uma cadeia global de envolvimento. Dentro dessa panorâmica, a teoria rizomática prevê um ensino da arte interdisciplinar, no qual a gente possa ter objetivos para a disciplina de artes, mas também para as outras disciplinas. O livro de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática, escrito pela professora Sandra Regina Pietrobon e pela professora Ângela Corso, que vocês utilizaram o ano passado na disciplina, tem um exemplo de trabalho de plano de aula e atividade interdisciplinar com a obra O Quarto, do Van Gogh, no qual estão estabelecidos conteúdos de matemática, né, na questão das formas, da perspectiva e tudo mais, conteúdos de língua portuguesa e também conteúdos próprios do ensino da arte. Então, é um exemplo dessa questão desse trabalho interdisciplinar. Mas a gente também pode fazer um trabalho que as autoras chamam de trabalho de transdisciplinar no ensino da arte. É quando não é necessário a gente enunciar quais são as disciplinas que compõem o plano, mas ao mesmo tempo que a gente não enuncia quais são as disciplinas que compõem o plano do ensino da arte, todas as disciplinas se constituem no ensino da arte de modo global. É entender isso, que o ensino da arte ele é permeativo e ele pode ser não só como acontece na educação infantil, né, não só como acontece na educação infantil, que coloca o ensino da arte numa perspectiva integrativa. O ensino da arte pode ser integrativo no ensino fundamental, no ensino médio ou em outras demandas também. É nesse sentido aí que a teoria rizomática trabalha. Então, tendo em vista o exposto, a gente tem aí esse fechamento dessa primeira unidade com os conteúdos que vocês vão ter oportunidade de aprofundarem lendo tanto o nosso livro base, capítulo 1 e capítulo 2, quanto também tendo contato com os materiais complementares que estão disponíveis para vocês nessa primeira semana de ensino. Até logo!